TV Votoline. Compromisso com a verdade. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Carlos Alberto e este é o programa Redenção Teológica, transmitido pela rádio e TV Votoline. Nesta aula nós vamos falar sobre a exegese, palavra grega que significa levar para fora. Uma das disciplinas teológicas mais aplicadas pelos pregadores e exegetas das Escrituras Sagradas. Do mesmo modo, nós vamos entender a importância da exegese, palavra esta também grega, que quer dizer inserir, ou seja, o ponto de vista do leitor é incorporado ao texto. Pois bem, nós vamos fazer a leitura de um texto da Bíblia e dentro da homilética, a arte da retórica oratória, vamos usar a exegese para extrair a revelação do texto e com a exegese nós vamos aplicar o nosso ponto de vista. Eu gostaria que você, que está nos acompanhando nessa aula, que você pudesse compartilhar a outras pessoas, que você pudesse enviar essa aula a outras pessoas que também estão atravessando esse mesmo momento que talvez você está passando. Talvez você é um novo convertido na fé e não consegue a elucidação das Escrituras Sagradas. Foi assim no meu começo. Quando eu comecei nos meus primeiros passos como pregador da Palavra de Deus, como leitor da Palavra de Deus, eu encontrava algumas palavras que eu não conseguia revelar. Mas foi com o longo do tempo que Deus foi revelando as suas Escrituras ao meu coração. Então eu gostaria que você compartilhasse, porque essa aula será um divisor de água para você que está preparando os teus primeiros esboços. E eu tenho certeza que juntos nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse o teu bloco de anotação, a tua caneta, e você marcasse, você escrevesse todos os pontos, tudo aquilo que vai ser discursado, falado nessa aula, em todos os textos bíblicos, para que você, posteriormente a essa aula, possa praticar a exegese e a exegese através das Sagradas Escrituras. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia nesse momento, e para que nós possamos fazer base, como texto base desta aula, você vai encontrar o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro da Torá. Você vai encontrar o livro de Êxodo, escrito por Moisés, e nós vamos ter como base a essa aula o capítulo de número 3. E no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, nós vamos fazer menção dos versos de número 13 e o versículo de número 14, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés está tendo um discurso, Moisés está tendo um diálogo com Deus. Deus está levantando um homem, Deus está preparando o caráter de um homem, através da sua palavra, para que ele se torne o maior dos libertadores que vai ficar escrito nos anais da eternidade, da humanidade. Então, no capítulo de número 14, Deus dá a resposta a Moisés, dizendo: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Olha que palavra maravilhosa, que palavra que nós temos revelada da parte de Deus ao nosso coração. Então, a partir desse texto, nós vamos aplicar a exegese, que significa extrairmos da palavra, do texto sagrado, a revelação de Deus ao nosso coração. E através da exegese, nós vamos introduzir o nosso ponto de vista no texto sagrado. Eu gostaria que você
pudesse me acompanhar agora, porque a partir desse momento nós vamos fazer a aplicação do texto à mensagem sagrada. E você vai entender como que nós fazemos a aplicação da exegese dentro da retórica, da homilética e da homilia. Pastor, o que significa isso? A palavra homilética significa oratória. É o momento em que o pastor, o pregador, ele vai expor o texto sagrado através daquilo que Deus revelou ao seu coração. Então, através da oratória, o pregador vai se comunicar com as pessoas que estão na sua frente. Então, dessa maneira, nós vamos agora aprender e aplicar a exegese ao texto em que nós lemos. Então, nós acabamos de ler que no livro de Êxodo, capítulo de número 3, no verso de número 13 e 14, a palavra de Deus nos fala assim, que Deus chama Moisés de uma terra estranha, uma terra longínqua, que ele volte à terra do Egito, a terra de Faraó, e seja um instrumento de Deus como libertador do povo escravo na terra do Egito. E agora nós vamos fazer parte e contextualizar essa palavra que Deus colocou no coração de Moisés. Porque haja vista que Moisés sai fugido da terra de Faraó, com medo da sua vida, temendo a sua vida, temendo a morte. Porque haja vista que Faraó decreta um edito, decreta uma lei em que qualquer pessoa que encontrasse Moisés na terra do Egito, Moisés não seria mais vivo. Moisés teria que morrer, porque ele matou um homem egípcio. Então, Moisés fugido para a terra de Midian, agora ele regressa à nação de Faraó, ao Egito, como libertador do povo de Deus, como instrumento de Deus. E nós vamos aplicar esse texto. Porque quando Moisés chega à presença do povo escravo, um povo temoroso, um povo que não tem mais vontade, que não tem desejo, um povo que está preso e condicionado à escravidão, é um povo que não tem mais expectativa. A palavra de Deus nos revela que o povo de Deus somente chora e pede a libertação. Mas haja vista que Deus do escuro, no escondido, na eternidade, Deus já estava preparando Moisés, o caráter de Moisés, para que Moisés se tornasse um grande libertador do povo de Deus na face da terra. Para que você entenda aquilo que Deus escreveu a Moisés, porque Moisés, tendo um diálogo com Deus, fala: Deus, mas como eu vou chegar na presença do povo que está incrédulo, que está desmotivado, e como eu vou chegar agora um forasteiro, uma pessoa que fugiu da presença de Faraó? Eu vou voltar para a terra do Egito com uma sentença de morte e dizer para o meu povo, para o teu povo, que eu sou escolhido a ser o libertador de Israel da casa da escravidão. E a palavra de Deus revela para Moisés dizendo: Moisés, diga para o meu povo que o eu sou te enviou. Aleluias por isso. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, no capítulo de número 6, e a partir de agora nós vamos fazer a aplicação da exegese, que significa a extração, a revelação da Escritura de Deus para as nossas vidas. Onde a palavra de Deus nos diz assim, João capítulo de número 6, versículo de número 48, onde a palavra de Deus nos diz assim: eu sou o pão da vida. Aleluias por isso. Então nós encontramos no texto sagrado que Deus está dizendo para Moisés: diga ao meu povo, Moisés, que eu sou te enviou. E eu posso entender, eu posso parafrasear, conjecturar na mente de um pregador a situação que o povo estava vivendo na escravidão, vivendo como escravo, vivendo como oprimidos na terra de Faraó, sem direito a nada. E agora a palavra de Deus vem até o povo que está cativo no reinado de Faraó, dizendo para um povo: eu sou o que sou. E a palavra de Deus nos revela em João capítulo de número 6, no verso 48,
que Deus revela ao escritor, ao evangelista João, no seu evangelho, dizendo: eu sou o pão da vida. Aleluias por isso. Talvez aquele povo não entenda o que Moisés está falando. Talvez aquele povo não acredita, porque eles estão vivendo como escravo, estão vivendo com medo, escondidos, debaixo de açoites e de humilhação. Mas a palavra de Deus chegou até a terra de Faraó, dizendo: o eu sou me enviou a vós. O que vocês estão precisando? O que você precisa nesse momento? Você que me assiste, você que acompanha essa aula. Pastor, eu não tenho pão de cada dia para colocar na mesa dos meus filhos. O armário está vazio, a despensa não tem nada, a geladeira está vazia, o desemprego bateu na minha vida. Agora eu aplico a exegese no texto. Eu quero te dizer para você, meu querido, que o Deus eu sou está te dizendo nesta aula, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu já posso sentir a presença de Deus. Eu sou o pão da vida. Aleluias por isso. O pão, o maná que desceu no deserto, que alimentou o povo que foi liberto da casa da escravidão. O Deus que trouxe o pão no deserto está dizendo para você: eu sou o pão da vida. Se você tem fome, aleluias, aleluias, e se está faltando pão na tua casa, eu quero te dizer que você serve um Deus que te diz nesta aula: eu sou o pão, aleluias, da vida. O pão que alimenta o pobre, o estrangeiro, o faminto e o necessitado. Aleluias por isso. Nós vamos fazer menção também, ainda no livro de João, capítulo de número 8, no versículo de número 12, aonde a palavra de Deus nos diz assim. João, capítulo de número 8, no verso de número 12. Deus se apresentando para João. E a palavra de Deus nos diz assim: E falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluias! Oh, aleluias! A palavra de Deus nos revela que quando aquele povo sai da casa da escravidão, vivendo 430 anos como escravos, aquele povo sai perdido, aquele povo sai atônico, temoroso e sem saber para onde vai. Na escuridão da noite, na penumbra, nas trevas, ele sai, aleluias, apenas com uma palavra de Deus: eu tenho uma terra prometida, eu tenho uma terra que mana leite e mel. Mas aquele povo sai na noite, aleluias, e a palavra de Deus nos fala que uma grande coluna de fogo guiava aquele povo que andava no deserto. Oh, aleluias! Deus estava em cima daquele povo com a coluna de fogo, sendo lâmpada para os pés do povo que saiu como escravo da terra do Egito, dizendo para o povo: eu colocarei um caminho do deserto, e a minha luz iluminará os seus passos, para que vocês não caiam, não tropeçam. Oh, aleluias! Talvez você esteja me dizendo: pastor, eu estou vivendo em trevas, eu estou andando na escuridão, eu não tenho saída, eu não tenho direção, parece que a minha vida se tornou uma grande treva. Mas eu quero te dizer que o eu sou chegou na tua vida hoje para te dizer: eu sou a luz do mundo, e quem estiver em mim não estará em trevas, porque eu sou a luz que vai na tua frente. Aleluias! Tirando toda a escuridão, todo o medo da tua vida. Aleluias! Recebe essa palavra de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E eu quero aplicar também no livro de João, também no livro de João, capítulo de número 10. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus que está escrita no livro de João, capítulo de número 10. E nós vamos ter os textos, os versículos de número 7 ao 9, que nos diz assim: E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Aleluias! E se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, e entrará, e será, e ceará, e achará pasto. Oh, aleluias! No capítulo de número 10 do livro de João, capítulo de número 7, ao versículo de número 9, a palavra de Deus nos revela que Jesus, o Deus personificado como homem na terra, nos revela que ele é a porta. Aleluias! E eu posso, aleluias, conjecturar que aquela porta que quando abre, aleluias, os portões da escravidão, é Deus abrindo a porta da libertação ao povo que estava escravo. E eu quero dizer para você, talvez você esteja vivendo numa situação em que nada da tua vida dá certo. As portas estão fechadas. Você corre para a direita, para a esquerda, mas não tem saída. Você talvez esteja numa situação que a porta do emprego está fechada. A porta da saúde, da finança, da tua família. Tudo em tua vida estão com as portas fechadas. Mas eu quero te dizer, tira o teu olho do homem. Coloca o teu olho em Deus, em Jesus Cristo Nazareno. Porque a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus é a nossa porta. Aleluias! E eu creio em nome de Jesus Cristo Nazareno, que Deus, através dessa palavra, agora sendo ministrada nessa aula, Deus vai abrir uma porta para a tua vida. Porque Ele é a porta sobre as nossas vidas. Aleluias! Deus tem uma porta sobre a tua vida. E todas essas portas que estão fechadas, com grilhões, com cadeados, eu determino e eu profetizo em nome de Jesus Cristo Nazareno, que através dessa palavra, seja quebrada todos os grilhões, todas as correntes, todos os cadeados estão sendo por terra, posto em nome de Jesus Cristo Nazareno. E que Deus abra uma porta, aleluias. E ainda que não exista uma porta, Deus construa uma porta na presença dos teus inimigos e muda a tua história. E ao atravessar por essa porta, você encontre Jesus te esperando, aleluias, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Oh, aleluias por isso. Eu espero que você esteja entendendo a aplicação da exegese e da exegese sobre esse texto. Porque nós estamos revelando o texto sagrado e aplicando, aleluia, em nossas vidas aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas como promessa em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós vamos fazer menção de mais um texto bíblico que está também no livro de João, no capítulo de número 11, no verso de número 25. Livro de João, capítulo de número 11, no verso de número 25, onde a palavra de Deus nos diz assim: E disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluias! Aleluias! Aquele povo que estava vivendo escravo no Egito, debaixo da servidão, da mão forte de Faraó, para todas as outras nações que existiam na terra, era considerado como um povo morto, escravo, sem sonho. Haja vista que aquele povo não tinha mais sonho, não sonhava, e tudo aquilo que eles tinham ouvido dos seus pais havia morrido. Mas a palavra de Deus vem, aleluias, de encontro a essa situação de dor e sofrimento, e restaura, aleluias, todos os sonhos, os projetos que Deus, aleluias, através de Abraão, de Isaac e de Jacó, liberou pela sua palavra as 12 tribos de Israel que estavam presas no cativeiro, aleluias, de Faraó, aleluias. E Deus vai agora ressuscitar os sonhos, os projetos e os desejos de Deus na vida do seu povo que está como escravo na terra de Faraó. Eu quero dizer para você que Deus pode, ainda nessa aula, ainda nesse momento que você está assistindo essa aula, que Deus possa entrar na tua vida através do Espírito Santo e restaurar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi saqueado por Satanás sobre a tua vida e de tua vida. Os sonhos que você parou de sonhar, os projetos que você parou de projetar, aquilo que você colocou no teu coração como projeto, anseio,
e você parou, você estagnou através de uma palavra profética, de uma palavra de maldição sobre a tua vida. O desânimo, a fadiga, o calor te colocou numa situação de estagnação e você parou de sonhar. Aleluias, mas através dessa palavra, Deus está restaurando, ainda que isso esteja morto, Deus está ressuscitando os sonhos em tua vida. Oh, aleluias. Eu gostaria que você desse um glória a Deus nesse momento. Que você glorificasse a Deus, porque Ele está entrando com providência em todas as áreas da tua vida e restaurando os teus sonhos, os teus projetos. Eu creio assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós vamos fazer mais uma leitura da palavra de Deus para que nós possamos aplicar a exegese, o tema usado hoje para esta aula. Haja vista que você que está começando agora a pregar ao novo convertido, conhecendo as Escrituras Sagradas, a partir dessa aula você vai entender a aplicação da exegese, que significa levar para fora, extrair a revelação de Deus para nossas vidas. E através da exegese nós vamos aplicar a nossa vida, o nosso cotidiano, os nossos pensamentos, os nossos conceitos e aquilo que Deus revelou através do seu pensamento à nossa vida, e nós vamos aplicar ao texto. E eu espero que você esteja gostando dessa aula. Eu espero que você esteja marcando, anotando, escrevendo tudo, e que você, depois dessa aula, possa ter um momento de reflexão, um momento de estudo, em que Deus vai te capacitar ainda mais, e você será um obreiro aprovado, sem vergonha, sem ter o que envergonhar, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós temos mais 2 textos para que a gente possa aplicar e encerrarmos essa aplicação ao texto. Livro de João, ainda no capítulo de número 14, nós vamos fazer menção do livro de João, capítulo de número 14, no verso de número 6, onde a palavra de Deus nos diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluias! Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que maravilhoso! Olha que palavra maravilhosa! Olha que exegese do texto, esclarecendo aquilo que Deus tem ao nosso coração, elucidando as suas palavras ao nosso pensamento e as palavras de Deus ficando claras ao nosso entendimento. A palavra de Deus nos diz em João, capítulo de número 14, verso de número 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim a não ser pelo Pai, se não for por mim. Olha que palavra maravilhosa. A palavra de Deus nos fala que aquele povo que sai do cativeiro de Faraó, eles começam a andar sobre o deserto. E a palavra de Deus nos revela que pelas suas transgressões, pelas suas rebeldias, Deus coloca aquele povo que anda em círculos em volta. Porque Deus tinha um propósito reto, uma direção, um objetivo claro sobre a vida daquele povo. Mas a palavra de Deus nos revela que ao longo daquele caminho, o povo se rebela, murmura contra a palavra de Deus, contra os seus estatutos, os seus mandamentos, e Deus se ira com aquele povo, e faz com que eles andem em redor por 40 anos. Para que Deus possa tirar os murmuradores, os pessimistas, e eu quero abrir um parênteses. E eu quero dizer para você, que você, assim como Moisés, assim como Josué e Caleb, se afaste das pessoas que entram na tua vida, no teu projeto, nos anseios, nos desejos, naquilo que você decretou como objetivo para a sua vida. Que você tem como certeza, convicção que foi Deus que confiou isso que você está pensando, projetando, que foi algo de Deus entregue na tua vida. Mas essas pessoas que encostam, que se aproximam de você, vêm com palavras pessimistas, palavras de desânimo, de encorajamento. E que você possa, assim como Josué, Caleb e Moisés, se afastar dessas pessoas. E que você possa, em nome de Jesus Cristo, trilhar um caminho reto. Aleluias! Não se perca no caminho. Não pare no caminho. Ainda que venha o vento, a tempestade.
ainda que venha uma palavra contrária, uma palavra de desânimo contra tudo isso que você está vivendo, continue firme nos caminhos, aleluias. Ele está dizendo para você, oh aleluias, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que você possa caminhar sem olhar para a direita, para a esquerda, sem titubear. Que você possa não ter desânimo na tua vida. Não pare, não fique fraco, não desanime, não se atemorize, aleluias. Mas que você olhe esse caminho que Deus colocou na tua direção e que você marche na direção de Jesus. Oh, aleluias por isso. Saiba que no fim desse caminho, Deus tem algo maravilhoso preparado para você. Muitos vão dizer para você, foi sorte, aleluias. Alguém o ajudou. Mas enquanto você vai andando e chorando, Deus vai trabalhando ao teu favor. E quando você atravessar por esse deserto, por esse caminho, você vai encontrar o troféu, o objetivo que Deus colocou no teu caminho. Aleluias por isso. Sabe que Jesus está te esperando. E você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não pare, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos fazer agora o último texto. Nós vamos ler o último texto e aplicar a exegese e a exegese nesse último texto que está no livro de João também, no capítulo de número 15, no versículo de número 5. Aleluias. Aonde a palavra de Deus nos diz, João capítulo de número 15, verso de número 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluias. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa. Olha que exegese revelada aos nossos corações. Olha o que o escritor diz. Recebendo a palavra de Deus, João vai escrever: eu sou a videira, e todos aqueles que estão ligados em mim darão frutos. Mas eu quero revelar algo para você. E aplica agora a exegese. Você conhece algumas pessoas que, assim como você, há algum tempo, alguns anos atrás, começou uma trajetória bonita. Pessoas que começou o ministério da pregação, pessoas que começaram um ministério maravilhoso, um trabalho. Deus confiou uma igreja, Deus confiou um ministério da pregação, da retórica. Deus levantou teólogos sobre a face da terra. Mas nós encontramos no percurso, na caminhada da vida. E talvez você andando, você encontra pessoas que te dizem assim: ei, ora por mim, eu estou cansado, não aguento mais. Eu parei aquilo que Deus colocou na minha vida. Não estou pregando mais, não dou mais aula, não louvo mais, não canto mais, não frequento mais a igreja. Eu parei, desanimei. Aleluias. Quantas pessoas nós encontramos que tinham um talento, uma unção de Deus sobre a vida deles, pessoa altamente gabaritada, uma unção tremenda sobre a vida deles, mas pararam porque se desligaram da videira verdadeira. Alguns caíram no pecado, transgrediram os mandamentos de Deus e estão com vergonha, não conseguem mais voltar à presença de Deus. Estão desligados, estão cortados da videira. Oh, aleluias. Quantos frutos essas pessoas nos deram. Quantas pessoas que foram um instrumento de Deus para nossas vidas, através de um testemunho, de uma palavra, de uma pregação. Quantas pessoas Deus usou como instrumento para nos alimentar espiritualmente. E nós olhamos agora a vida dessa pessoa caída, quebrada. Pessoas que não têm mais fruto, que não dão mais fruto, porque eles se desligaram da videira verdadeira. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a vida desse povo, que você possa ficar ligado à videira verdadeira que se chama Jesus Cristo Nazareno,
E eu tenho certeza que se você ligado à videira, você dará bons e muitos frutos, aleluias. Você será um instrumento de Deus, aleluias. Deus vai te usar como pregador, como teólogo, como ministro, como evangelista, como levita da palavra de Deus. Você vai alcançar o cativo, você vai alcançar o afastado, você vai ser instrumento para levantar essas pessoas que não têm força, que estão cansados, abatidos, afadigados. Você será, aleluias, um fruto na mão de Deus. Oh, aleluias. Assim como você foi alimentado, você será uma videira e alimentará essas pessoas que estão quebradas, cansadas e afadigadas. Oh, aleluias por isso. Aleluias por isso. Aleluias. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, para que nós podemos aplicar a exegese e a exegese sobre as escrituras sagradas. Eu quero que você tome nota dessa aula de hoje, que você possa ouvir e assistir uma, duas vezes mais, e com as suas aplicações, com as suas anotações, aquilo que você anotou, que Deus possa te capacitar como um exegeta da palavra de Deus. Antes de orar para você, eu quero te pedir duas coisas: que você, mais uma vez, que você não esqueça, que você possa compartilhar com os teus amigos, com os teus parentes, com a tua família. Compartilhe essa aula. Envie a outras pessoas que têm o mesmo desejo que você tem de se tornar um grande pregador, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eu quero que você também mande sugestão, que você mande para esse programa, que você mande as tuas dúvidas. Gostaria que você, que nos acompanhou nessa aula, que você possa ser um instrumento de Deus sobre a vida de outras pessoas. Que você possa compartilhar com os teus amigos, os teus parentes, com as pessoas mais próximas de você. Que você possa ser um instrumento usado na mão de Deus. Assim como esse programa tem te ajudado, elucidado as tuas dúvidas, as tuas indagações. E eu tenho certeza que será um grande instrumento na vida de outras pessoas. Eu quero que você também nos mande perguntas, sugestões. Pode ser pelo WhatsApp ou uma mensagem pelo programa. O WhatsApp é 17 996 70 9202. Nós vamos estar aqui para te ajudar na tua caminhada. E eu quero te deixar um conselho para você que está começando agora como pregador, como ministro do Evangelho e dando os teus primeiros passos na fé. Eu quero dizer para você, não tenha medo de começar os primeiros passos. Os erros cometidos hoje te farão um grande teólogo e expoente pregador da palavra de Deus. Busque o máximo de conhecimento em bons livros, teólogos e principalmente leia a palavra de Deus. Não fique preso ou limitado ao conceito, ideia e pensamentos de outros pregadores e teólogos, mas crie a sua própria identidade e revele para o mundo aquilo que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, te capacitou. Eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, capacita, Pai amado e querido Deus, a cada pessoa que ouvir essa aula, que assistir essa aula, que elas possam ser capacitadas, que o Senhor possa derramar sobre a vida delas os dons do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, capacitando cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digamos amém. Um forte abraço, até a próxima aula. TV Votoline. Compromisso com a verdade.